chegamos no tempo do decreto dominical visível, que saiu no dia 28 de janeiro de 2025. Tudo isto foi revelado pela profetisa do Senhor, a profetisa adventista, Deusilene Souza, que no dia 28 de janeiro de 2025 vai sair o decreto dominical visível. E assim o decreto dominical visível saiu primeiramente pela Igreja Adventista do sétimo dia. Então, vejamos muito bem que agora os 10 enganos dos jesuítas para os adventistas receberem o sinal da besta. Agora vamos. Primeiro engano. O primeiro engano dos jesuítas para os adventistas é abster-se de trabalhar no domingo. Descansem no domingo como os demais descansam no domingo. Este é o primeiro engano dos jesuítas para os adventistas receberem a marca da besta. Neste tempo, eles dizem, pelos textos adulterados pelos jesuítas, que estão nos eventos finais, eles dizem que abster-se de trabalhar no domingo. Então, você deve abster-se de trabalhar no domingo. Não trabalhem no domingo. Descansem no domingo como os demais estão a descansar no domingo. Este é o primeiro engano para você receber a marca da besta. Eles dizem que devem abster-se de trabalhar no domingo. Você não deve trabalhar no domingo. Você deve descansar no domingo como os demais estão a descansar no domingo. Veja, este é o primeiro engano para você receber o sinal da besta. Então veja, o segundo engano. O segundo engano diz: não lavar roupa no domingo. Não violem a lei dominical. Então este é o segundo engano dos jesuítas para os adventistas receberem a marca da besta. Eles dizem: não lavar roupa no dia do domingo, primeiro dia da semana. Amados amigos, nós devemos trabalhar no domingo. Nós devemos trabalhar no domingo porque domingo é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia de trabalho. Que Deus começou a trabalhar no primeiro dia da semana. Então, neste dia, nós temos que lavar roupa. Porque a roupa que nós usamos no sábado, então, esta roupa deve ser lavada no primeiro dia da semana, que é domingo. Então, mas o engano do jesuíta diz que não lava roupa no domingo. Mas nós não podemos obedecer esta lei. Diz que não viole a lei dominical. A lei dominical, que este decreto que saiu, que não deves lavar roupa no domingo. Mas nós devemos lavar roupa no domingo. É neste dia que nós devemos lavar roupa. É neste dia que nós devemos lavar a louça no primeiro dia de semana. É neste dia que nós devemos fazer limpeza a nossa casa. Então veja, este é o segundo engano dos jesuítas. O terceiro engano diz como? Diz que obedeça às leis dominicais do seu país, estado, província e cidade. Este é o terceiro engano. Diz que obedeça às leis dominicais do seu país. O seu estado, para o Brasil, estados, para Angola, províncias e para outros países, cidades. Então, ali está a dizer que obedeça às leis dominicais. Então, neste exato momento, o decreto dominical vem desta forma também, que vocês devem obedecer às autoridades. Então, para você obedecer às autoridades, você deve respeitar as leis do seu país.
eles vão levando mesmo as pessoas acreditando em Romanos 13, que diz que não há nenhuma autoridade que não veio de Deus. Então, sendo que todas as autoridades vieram de Deus, então nós devemos respeitar as autoridades. Desta forma, muitos adventistas vão obedecer às leis dominicais, por obedecer às leis do Estado, por obedecer às leis do seu país. Então, vejamos que, desta forma, muitos adventistas vão receber a marca da besta. O quarto engano para os adventistas receber a marca da besta está a dizer assim: não desafiar as leis dominicais. Não pregar que o domingo é o sinal da besta. Tenha prudência, sabedoria no decreto dominical. Vejam que o quarto engano, eles dizem que não desafiem com as leis dominicais. Então você não pode pregar que o domingo é o sinal da besta. Irmãos, neste momento, somente é o quarto anjo que prega que o papado é a besta e a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta e o domingo é o sinal da besta. Mas para os jesuítas diz que você não deve desafiar com as leis dominicais. Significa que se você pregar que o domingo é o sinal da besta, você está desafiando com as leis dominicais. Se você pregar que o papado é a besta, ou seja, a besta é o papado, então você está desafiando com as leis dominicais. Se você pregar que a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, então você está desafiando com as leis dominicais. Então, eles dizem que não devemos desafiar com as leis dominicais. Mas Deus diz, devemos sim desafiar com as leis dominicais. Por quê? Porque o domingo é o sinal da besta. Então, eles dizem que tenha prudência. Você tem que ter muito cuidado neste tempo do decreto dominical. Então, significa que quando você pregar que o Papa é a besta e o sinal da besta é o domingo, então para eles, assim você não tem prudência. Você não tem cuidado. Então diz que deves ter prudência. Mas, amados amigos, nós devemos desafiar sim com as leis dominicais. Nós devemos sim pregar que o domingo é o sinal da besta. Nós devemos pregar que a besta é o Papa. Nós devemos pregar que a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical, é a imagem da besta. Este é o engano dos jesuítas para que os adventistas recebam a marca da besta. O quinto engano está a dizer assim: manter-se a paz do decreto dominical. Seja os mais zelosos na guarda do domingo, para que ninguém vos chamar violadores da quê? Da lei dominical. Este é o quinto engano para os adventistas receber a marca da besta. Então, este quinto engano diz que manter-se a paz com o decreto dominical. Vocês devem manter a paz com o decreto dominical. Manter a paz com o decreto dominical significa ficar calado, não falar nada. Não falar nada. Manter a paz com o decreto dominical. Sejam os mais zelosos, cuidadosos. Na guarda de quê? Do domingo. E assim, desta forma, os adventistas vão ser mais zelosos em guardar o domingo. Eles vão ser mais zelosos em guardar o domingo, dizendo que nós temos que respeitar o Estado. Nós temos que respeitar. E desta forma, ao respeitar as leis do Estado, então eles vão guardar mais cuidadosamente a lei dominical, o decreto dominical, o domingo. Então, vejam, para que ninguém vos chame violadores. Então, significa que se vocês não manterem a paz com o decreto dominical, se vocês falarem, pregarem contra este decreto dominical, então vocês
ser chamados como violadores da lei. Como violadores da lei. Serei chamado. Então, desta forma, nós não devemos nos manter a paz com o decreto dominical. O quarto anjo não pode. Nós não devemos ser zelosos, cuidadosos em guardar o decreto dominical, o domingo. Não podemos. Então, neste exato momento, este é o quinto engano para os adventistas receberem a marca da besta. Agora vamos no sexto engano. O sexto engano está a nos dizer o seguinte: guardar o domingo não é receber o sinal da besta. Este é o sexto engano dos jesuítas para os adventistas receber a marca da besta. Eles dizem que guardar o domingo não é receber o sinal da besta. Mas, porém, guardar o domingo é receber o sinal da besta. Nós não devemos guardar o domingo. Porque se você guardar o domingo, você está a receber a marca da besta. Você mesmo que é adventista, guardar os 2 dias juntos, o sábado e ao mesmo tempo o domingo, você vai estar recebendo o sinal da besta. Então, por isso, nós não devemos guardar os 2 dias juntos. Nós não devemos guardar o domingo, porque guardar o domingo é receber, sim, o sinal da besta. Por isso que este é o sexto engano dos jesuítas para os adventistas receberem a marca da besta. O sétimo engano diz: realizem culto religiosos no domingo. Então, vocês devem realizar cultos nos domingos. Isto ultimamente vinha uma lei em 2019 dentro da igreja adventista, dizendo que, olha, a lei veio. Todos que não tiveram oportunidade de adorar no dia do sábado, então, mesmo no domingo você pode adorar. Esta foi uma lei que veio em 2019 dentro da igreja adventista aqui em Angola. Então eles dizem, a lei dizia, todos que não conseguirem adorar no sábado, quer dizer, não teve tempo de adorar no dia do sábado, então mesmo no domingo pode adorar. Então vejamos que aqui está o sétimo engano. Realizem cultos religiosos no domingo. Então, este dia do domingo deve ser um culto religioso. Deve ter um culto neste dia. Então, vocês devem cantar hinos de reavivamento neste dia. Então, vejam o engano. Neste dia, vocês devem reunir-se, cantar hinos de reavivamento. Neste dia, vocês devem dedicar-se a um trabalho missionário no domingo. Este é o engano, o sétimo engano. Realizar culto no domingo. Mas nós não devemos realizar culto aos domingos. Mas sim, o que é que nós devemos fazer? Devemos realizar cultos no dia do sábado, de acordo com o quarto mandamento, que está nos dizer aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Este é o único dia que deve ser realizado o culto. O quarto mandamento. Não o primeiro dia da semana. Então veja o engano dos jesuítas, que dizem que realizem culto no dia do domingo. Conforme está aqui, guardar domingos de festa. Este é o sétimo engano para os adventistas receberem a marca da besta. O oitavo engano é: faça do domingo o dia do reavivamento. Cantem-se verdadeiros hinos de reavivamento. Então, este é o oitavo engano. Que faça do domingo um dia de reavivamento.
reúne-se com os irmãos neste dia, para cantar hinos de reavivamento neste dia. Então, isto assim, os adventistas vão receber a marca da besta. Mas nós não devemos realizar, ou seja, não devemos fazer do domingo este dia como um reavivamento. O dia que deve ser feito como um dia de reavivamento, cantar-se hinos, verdadeiros hinos de louvores, é no sábado, não é domingo. É no sábado. É conforme estamos a fazer aqui. Então, se você fazer deste dia do domingo um reavivamento, cantando hinos verdadeiros de reavivamento neste dia do domingo, você vai receber a marca da besta. Você está a receber a marca da besta. Então, este é o 8º engano, em que nós não devemos fazer deste dia do domingo um reavivamento e cantar verdadeiros hinos de reavivamento. Então, nós não podemos fazer. O único dia que nos foi dado é sábado, não é domingo. Então, o 9º engano para os adventistas receber a marca da besta é: faça do domingo o dia para o Senhor, um dia missionário. Então, este é um engano também. Que neste dia do domingo, faça para o Senhor um dia missionário. Quer dizer que é neste dia que vocês devem evangelizar, pregar a mensagem. Se você fazer isto, também você está guardando o domingo. O único dia para o Senhor, para um dia missionário, é sábado, não é domingo. É sábado que nós devemos fazer um dia para o Senhor, para um dia missionário, não é domingo. Então, se você, neste dia, no dia do domingo, fazer um dia para o Senhor, um dia missionário, para evangelizar, você está recebendo a marca da besta. E o 10º engano é: ensinai o povo a obedecer o decreto dominical. Porque não há autoridade na terra que não é constituída por Deus. Este é o 10º engano. O 10º engano é muito terrível. Ensinai o povo a obedecer o decreto dominical. E por quê? Por que vocês devem ensinar o povo para obedecer o decreto dominical? Porque não há nenhuma autoridade que não vem de Deus. Então, eles levam, de acordo com o Romanos 13, que toda autoridade vem de Deus. Então, não há nenhuma autoridade que não veio de Deus. Então, se toda autoridade vem de Deus, então vocês devem respeitar as autoridades. Então, para você respeitar as autoridades, o que é que você deve fazer? Respeitem, guardem o domingo. Por que devem guardar o domingo? Porque o domingo é o feriado do Estado. Então, sendo o domingo como feriado do Estado, então vocês devem guardar o domingo. Vocês devem obedecer ao decreto dominical. Porque o decreto dominical leva as pessoas a obedecerem, guardarem o domingo. Então, este é um engano muito terrível. Desta forma, muitos adventistas vão guardar o domingo por obedecer o decreto dominical. Por crer que toda autoridade vem de Deus, então nós devemos respeitar as autoridades, então nós devemos guardar o domingo. Mas nós não devemos guardar o domingo. Por quê? Porque guardar o domingo é a autoridade do homem. Guardar o domingo é a autoridade do homem. Está contra a santa lei de Deus. Então, quando uma lei que vem do Estado vem uma lei que esteja contra a lei de Deus, então nós não devemos obedecer àquela lei. Por isso que uma lei que veio do Estado que diz que devem guardar o domingo,
Então, esta é uma lei contra a lei de Deus, nós não devemos obedecer. Então, desta forma, eles vão dizer que você está a violar o decreto dominical. Então, esses são os 10 enganos dos jesuítas para os adventistas receberem a marca da besta. Então, neste exato momento, vai se cumprir o Freedom 25 da Igreja Adventista do sétimo dia, e saiu o decreto dominical pela Igreja Adventista do sétimo dia no dia 28 de janeiro de 2025. Então, depois virá o decreto dominical. Agora é pelo Estado. É isto. Por isso que todos os decretos, esta falsa liberdade religiosa que vem da Igreja Adventista do sétimo dia, todos os decretos, todas as leis vêm da Igreja Adventista do sétimo dia. Porque foi a Igreja Adventista que recebeu a responsabilidade no Concílio do Vaticano II em 1962 a 1965. Então, a Igreja Adventista recebeu esta responsabilidade de promover a falsa liberdade religiosa. Por isso, todos os decretos derivam-se da Igreja Adventista do sétimo dia e depois vem para o Estado. É por isso que nós vemos que o decreto que saiu em 2020, os 3 decretos de 2 de março, 20 de maio, 2 de junho, primeiro saiu pela Igreja Adventista o decreto do Espiritismo, quando a Igreja Adventista se casou com o Espiritismo. Segundo, saiu pelo Vaticano, Roma, que foi um documento da encíclica Laudato Si, a nível mundial. Terceiro, saiu no dia 2 de junho de 2020. Do mesmo modo, então, foi o decreto federal pelos Estados Unidos. Um decreto oficial que Donald Trump assinou o decreto no dia 2 de junho. Quando ele foi pelo santuário do Papa João Paulo II, adorou aquela imagem do Papa João Paulo II, volta à Casa Branca, assina o decreto dominical. E assim, dali, Donald Trump começou a promover a falsa liberdade religiosa. Então, a mesma falsa liberdade religiosa que Trump promove, e a Igreja Adventista também promove, e o mundo promove, todas as igrejas promovem, é o decreto dominical. E este é o projeto 2025 da Igreja Adventista, ou seja, dos Estados Unidos, é o decreto dominical visível. E o mesmo Freedom 25 da Igreja Adventista é o mesmo decreto visível que saiu no dia 28. Então, foi comprovado por Deus, Deusilene Souza, profetisa do Senhor. 28 de janeiro de 2025, como Deus revelou, saiu o decreto dominical, exatamente como Deus falou, para a profetisa adventista Deusilene Souza, serva do Senhor. Amém, amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa, que tudo revela aos seus servos, os profetas. Se um profeta falar e a profecia dele se cumprir, é a palavra do Senhor. Assim como Deus chamou Ellen White, profetisa do Senhor, agora Deusilene Souza, com o mesmo dom profético, continuou. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa.
28 de janeiro de 2025, como Deus revelou, saiu o decreto dominical, exatamente como Deus falou, para a profetisa adventista Deusilene Souza, serva do Senhor. Amém, amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa, que tudo revela aos seus servos, os profetas. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa. Amém, amém. Louvado seja Deus por cumprir a sua promessa.